Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que gera muitas dúvidas por aí, que é a ansiedade ou angústia de separação. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, é porque você ou está passando por isso ou conhece alguém que está passando. Então, já curte o vídeo, comenta, manda para quem está precisando saber dessas informações e vamos entender o que, afinal de contas, é esse quadro. A ansiedade ou angústia de separação costuma aparecer na vidinha da criança a partir dos 9 meses de idade. Ou seja, aos 9 meses, a criança começa a compreender que ela e a mamãe ou o seu cuidador principal não são a mesma pessoa. E isso traz uma angústia enorme para esse bebê. Quando ele percebe que a mamãe não está no mesmo ambiente que ele, ou então que a mamãe vai se ausentar deste ambiente, a criança pode apresentar choro, resmungo, a criança pode até agarrar a mamãe, demonstrar nitidamente que ela não está ou não vai ficar bem diante dessa ausência. Isso acontece porque a criança se sente insegura. Até aquele determinado momento, ela realmente acreditava que ela e a mamãe eram uma unidade. Então, esse mundo solitário é muito assustador para esse bebê. Isso pode causar despertares noturnos para essa criança confirmar se a mamãe está ali presente. Para crianças que amamentam, podem aumentar a demanda da necessidade do seio, entre muitos outros comportamentos que até caracterizam um salto de desenvolvimento dessa fase. E dos 9 meses aos 3 anos de idade, esse comportamento pode ir e vir. Ou seja, a criança com 9, 10 meses apresentou pela primeira vez a angústia de separação. Demonstrou o choro, demonstrou a ansiedade, a insegurança, e aí passaram algumas semanas e a criança estabilizou. Ufa, acabou, nunca mais vai voltar? Infelizmente não. Sempre que a criança estiver passando por mudanças, sejam elas fisiológicas, neurológicas ou até contextuais, né? Uma mudança de casa, uma mudança de cidade, a criança pode voltar a apresentar esses sintomas, porque grandes mudanças geram grandes inseguranças. E o ponto de apoio, o ponto de referência dessa criança continua sendo a mamãe. Aos 3 anos de idade, considera-se que esse organismo já está um pouquinho mais maduro, ele já está um pouquinho mais tranquilo com essa independência. E aí esses sintomas tendem a diminuir ou até sumir. E então, Camila, quando é que a ansiedade ou angústia de separação se torna uma problemática, algo a ser investigado e cuidado com uma lente de aumento? Quando esses sintomas que eu te descrevi se amplificam, ou seja, a criança começa a ter crises de choro mais compulsivas que demoram muito tempo para passar. A criança começa a ter sintomas fisiológicos como dores de cabeça, vômito, dores no corpo, até mesmo febre. Esses sintomas perdurando por mais de 4 semanas, a gente precisa investigar e cuidar. Pode ser que esse quadro mais intenso apareça até mesmo antes dos 3 anos de idade. O que eu estou descrevendo para vocês como algo natural do processo do desenvolvimento infantil é uma ansiedade de separação que acontece dos 9 aos 3 anos de idade, periodicamente. Ela vem e vai, ela vem e vai, que se caracteriza por um choro, uma dificuldade de estar sem a mamãe ou um desejo muito grande de estar com a mamãe. Mas quando esses sintomas extrapolam, ou seja, aquilo que eu descrevi para vocês, um choro compulsivo, sintomas fisiológicos por mais de 4 semanas, a gente precisa avaliar. Principalmente se eles aparecerem após os 3 anos de idade, que é quando a gente já imagina que esses sintomas tenham dado uma cessada, que essa ansiedade já não teria que aparecer, já não seria mais natural de aparecer. Faz sentido? Tem muitas situações que podem ser gatilho para o desenvolvimento da ansiedade de separação. Algumas são, como eu já disse, mudanças de contexto. Uma ida para a escola, uma mudança de escola, uma mudança de cidade, a morte de um ente querido, uma viagem que esses pais fizeram e essa criança ficou um tempo sem ver essa mãe. E é por isso que o diálogo é tão importante.
toda e qualquer mudança na vida da criança é extremamente desafiadora. Então vamos pensar no contexto de viagem. Nessa, a mamãe vai fazer uma viagem sozinha, lembrando, pode ser a mamãe ou um cuidador principal, uma avó, um pai, enfim, qualquer modelo de família, tá? Essa pessoa vai fazer uma viagem. É muito importante que seja trabalhado com essa criança, essa ida e essa volta. Então, nós vamos fazer um calendário para contar os dias que faltam para essa pessoa voltar. Nós vamos fazer chamadas de vídeo, nós vamos pesquisar na internet sobre qual é o lugar que essa pessoa estará. Quem vai ficar responsável por essa pessoa? Um objeto de segurança. Então eu vou deixar um colar que eu gosto muito com essa criança. Ou então eu vou fazer um coraçãozinho na mão para que quando essa criança sentir saudade, ela aperte o botão do abraço e se sinta abraçada por mim lá de longe. São inúmeras as estratégias que nós podemos e devemos usar para facilitar o processo da angústia de separação natural, para evitar que ela vire uma maior problemática. Nessa fase dos 9 aos 3 anos de idade, é muito importante que a gente ofereça subsídio para essa criança compreender o conceito de presença e ausência. Sabem aquela brincadeira famosa que todo mundo faz com o bebê? Onde a gente pega a fraldinha, esconde, achou? Cadê a mamãe? Achou? Cadê o papai? Achou? Essa brincadeira é maravilhosa. Ela fornece para a criança a noção de que a mamãe some, a mamãe desaparece e a mamãe volta. Afinal de contas, esse bebê ainda não tem a percepção de que quando a mamãe não está no campo de vista, às vezes a mamãe pode estar no mesmo lugar que eu, ela só sumiu da minha vista. Isso ensina para a criança que a mamãe some do campo de visão, mas continua existindo. Uma ótima estratégia também é falar com essa criança num outro ambiente. Então essa criança está na sala, eu estou no quarto e eu estou falando. Eu estou mostrando para ela que eu não estou no campo de visão, mas eu existo. Uma outra estratégia super interessante é a naninha. O objeto de segurança, né, que a criança escolher, pode ser um ursinho, pode ser um paninho, a gente chama de naninha qualquer coisa que a criança tenha ali um apego. É algo que vai representar essa presença na ausência. Então, quando você for, por exemplo, colocar o seu bebê para dormir, você pode ir inserindo a naninha aos poucos para que essa naninha tenha o seu cheiro, tenha o seu aconchego. E essa associação também vai ajudar demais a criança a enfrentar esse período. Ou seja, gente, a ansiedade ou angústia de separação pode ser um processo natural ou patológico. É muito importante que vocês saibam que esse é o transtorno mais comum entre crianças de até 12 anos de idade. Ele realmente existe, ele realmente acontece, mas existem formas da gente cuidar e amenizar o sofrimento nesse processo. Existem casos em que sim, nós precisamos buscar ajuda profissional, seja psicólogo, seja o neuropediatra, seja o psiquiatra infantil. É muito importante que essa criança e essa família estejam respaldadas para que esse período passe e essa criança desenvolva condições de estar bem, estar saudável, tanto na presença quanto na ausência desse cuidador principal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tirado algumas dúvidas. Se sobrou alguma dúvida por aí, me manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Se você ainda não me segue nas outras redes, busca o link que vai estar por aqui, me segue no Instagram, no TikTok, que tem mais um monte de conteúdo bacana para vocês. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!